Hoje eu quero falar para você sobre como cobrar os valores dos serviços prestados na manutenção de computadores e notebooks. Essa dúvida aí vem muitos inscritos me pedindo para fazer um vídeo ensinando como cobrar. Realmente é uma tarefa um pouquinho complicada, já que no mercado não tem uma tabela pré-estabelecida e depende muito a variação de região aqui no Brasil. Cada região tem um tipo de valor. Eu estou aqui no interior de São Paulo, estou bem próximo a São Paulo, mais ou menos a 50 quilômetros. Eu vou passar para vocês os valores que eu cobro, que é até uma média aqui na região, e é um valor justo no meu ponto de vista para cobrar para o cliente mediante ao trabalho que você vai ter no computador. É muito importante cobrar corretamente, porque o serviço é trabalhoso sim, e você tem que dedicar o seu tempo também para estudar em relação a fazer a manutenção, então é algo complexo, determina muito tempo, muito estudo, então você tem que cobrar um valor justo e adequado para o seu serviço. Atenda sempre muito bem o seu cliente, ele não vai reclamar do preço que você vai cobrar. Então eu vou mencionar aqui para vocês os valores, os mais utilizados aí na prestação de serviço. E aí fica a critério de vocês cobrar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Se você é técnico de qualquer outra região, por favor, coloque na descrição do vídeo lá o valor que você cobra também. Isso vai ajudar aos outros inscritos a fazer uma tabela de preço deles. E por favor, não deixe de colocar de onde você é, estado, cidade, para ajudar bastante os inscritos aí. Bom, o valor que eu cobro por uma formatação completa do Windows, onde inclui instalação de drivers, toda atualização, antivírus e alguns programas, eu cobro R$100 pelo serviço. Se o cliente quiser que faça um backup, ou seja, salvar todos os arquivos do computador dele e depois restaurar, eu vou cobrar mais R$30, ou seja, R$130. Para fazer um backup completo do computador do cliente, que às vezes o cliente ele quer só que você salve, normalmente eu cobro R$60 para fazer um backup, mais as mídias de DVD se for necessária, ou se o cliente traz um HD dele, mesmo assim é cobrado R$60 para jogar no HD dele esse backup todo, que inclui todos os arquivos que estão em meus documentos, minhas imagens, downloads, área de trabalho, músicas e vídeos. Ou algum outro arquivo e programa que o seu cliente deseje salvar. Lembrando que programas não dá para salvar, dá para salvar os backups dos programas, por exemplo, da Receita Federal é um deles. Instalar HD no computador do cliente em RAID, ou seja, usar 2 HDs para instalar um sistema operacional que dobra a velocidade de leitura e gravação da máquina do cliente em relação a armazenamento de dados. Normalmente eu cobro R$150 para fazer essa instalação e configuração mais a peça, ou seja, se o cliente está te comprando HD, mais o preço do HD. Uma limpeza interna dentro do computador, ou seja, remover todas as peças, menos a placa-mãe lá do chassi, limpar tudo com spray de limpa-contato, tirar o processador, limpar também o processador, colocar uma pasta térmica, de preferência uma pasta de alta qualidade, montar tudo no computador, eu cobro R$80 por esse serviço. Mas se caso o cliente a gente já está fazendo formatação do computador para o cliente e necessita fazer a limpeza, eu cobro R$50 pelo serviço. Uma limpeza completa de um notebook, eu cobro R$120 porque tem que abrir ele, é algo meio complicado. Então eu cobro R$120 para fazer essa limpeza dentro do notebook, onde inclui só tirar o cooler ali, trocar a pasta térmica, tudo certinho, montar, limpar o cooler, o dissipador, deixar tudo redondinho, todas as peças, passar spray de contato onde tem portas USB, etc e tal, e montar de novo. Se tiver já formatado o notebook, aí eu cobro R$70 pelo serviço. Uma coisa que acontece muito é queimar a fonte ATX. Eu cobro R$50 para fazer a troca da fonte ATX, mais o preço da fonte ATX, no caso, para computador, já que no notebook a fonte é externa, então se der problema na fonte do cliente, você só vende a fonte. Instalar programas no computador ou no notebook, eu cobro R$50, seja CorelDRAW, Word, que é a parte do Office, WinRAR, qualquer outro programa, eu cobro R$50 pelo serviço. Trocar ou instalar uma placa no computador, ou seja, se eu for adicionar uma memória RAM, se eu for trocar, se eu for colocar placa de vídeo, se eu for trocar a placa de rede, eu cobro R$50 mais a peça. Remover vírus, atualizar programas, dar uma limpada no Windows, uma geral nele para deixar ele mais rápido, tirar programas instalados inadequadamente. Eu cobro R$80 por esse serviço porque é trabalhoso, é mais trabalhoso fazer isso do que formatar um computador e instalar tudo de novo.
Identificar um problema no computador. Seu cliente trouxe para fazer um orçamento. Normalmente eu cobro taxa de recusa. Se o cliente não aceitar, eu cobro R$30, principalmente em notebook, que é muito complicado você diagnosticar, o cliente levar e acabar ele mesmo arrumando. Então eu sempre cobro uma taxa de recusa de R$30. A única coisa que eu não cobro do cliente, se ele trouxer o computador, eu tentar de toda forma arrumar, por exemplo, e é uma placa-mãe que está queimada, o cliente não vai trocar. Aí, se eu não conseguir arrumar, o que é muito difícil, eu acabo não cobrando nenhum serviço, mas normalmente a gente acaba cobrando a taxa de recusa. Mas o que acontece é que funciona assim, vamos supor que no final das contas, a placa-mãe que custava R$300, ela pifou, o cliente não tem dinheiro para trocar, eu também não vou cobrar a taxa de recusa por causa do problema financeiro, né? Não tem como. A gente cobra a taxa de recusa mais, principalmente notebook ou computador. O cara, vê aí para mim o que aconteceu. Você fala, olha, eu vou cobrar orçamento se você não aceitar. A ideia é essa. Esses valores de formatação que eu passei para vocês servem também para notebook, tá bom? É o mesmo preço, até mesmo para netbook, que não tem entrada de DVD ou CD, mas a gente tem que usar o pendrive, então o preço é o mesmo, tá? Na descrição do vídeo lá embaixo vai ter a tabela inteirinha desses valores que eu tô falando para vocês, eu anotei e deixei lá embaixo para você salvar, e você também pode montar e basear a sua cartela de cliente. Se você é novo no ramo, não se preocupa, não é porque você é novo que você não vai ter que cobrar isso. Se você é novo, você também estudou sobre isso e você tem que cobrar um valor preciso, então atenda bem o seu cliente, tá? Monte uma bancada legal, monte uma oficina bacana, leia muito sobre teoria para você explicar tudo para o seu cliente e cobre o valor justo que tem que ser cobrado. Agora eu vou falar para você sobre cobrar em visita técnica, ou seja, você ir até o local do cliente para fazer o serviço, executar o serviço. Então eu vou dar umas dicas aí que não é tão regra, mas já serve para você de modelo. Caso você não tenha nenhuma noção, já vai aí a dica. Tem que lembrar que é assim, eu cobro a visita técnica, ou seja, para mim sair do meu endereço e até a loja do cara ou até a casa dele, eu cobro R$60 a visita técnica. Para mim até lá eu cobrei R$60. A hora técnica, ou seja, a hora de trabalho, é R$50 que eu cobro. Caso seja muito longe o local no qual a gente vai fazer a visita técnica, você pode estabelecer um preço por quilometragem. Baseando no consumo que seu veículo vai dar também, você pode cobrar, por exemplo, R$2, R$3 por quilômetro rodado até lá, R$1 que seja, só para você cobrir o custo do combustível seu, se tiver pedágio ou não. Então, para você entender como é que funciona, assim, você fez a visita, a hora que você chega lá no local, você tem que ter uma ordem de serviço, chegou no local, colocou data e horário do momento que você começa a prestar o serviço, para você ter uma abertura da ordem de serviço e poder cobrar da pessoa, no caso, do seu cliente. A hora técnica ela é cobrada da seguinte forma: durante a primeira hora, você está cobrando R$60. A partir dos 59 minutos ou 60 minutos, que passou uma hora, já é cobrado mais R$50 da visita técnica. E daí por diante, cada hora R$50. Mas tem um porém, se você foi lá para formatar e fazer o backup do cliente, eu costumo atribuir um preço a esse serviço em vez de ir lá e cobrar a visita e a hora técnica. Normalmente, para formatar o PC ou notebook no local do cliente, eu cobro R$150. Para fazer um backup junto, fica R$180 entre formatação e backup. E aí eu não cobro a visita técnica nem a hora técnica. Já para fazer esse tipo de serviço, estabeleço um valor. Mas caso você vai trocar placa, trocar fonte, etc e tal, você pode deixar tudo por dentro do valor da hora técnica. Não fique enrolando em serviço, porque o cliente vê que você está enrolando para ganhar dinheiro sobre a hora técnica. Isso é feio, tá? Os clientes não são idiota, ninguém é burro, tá bom? Então, se você foi lá para executar o serviço, execute o serviço dentro do tempo que você consegue, faça, encerre a ordem de serviço com data e horário, mostra para o seu cliente, coloque o valor certinho na ordem de serviço. Na descrição do vídeo tem um modelo de ordem de serviço para você imprimir e poder utilizar ele. Uma coisa muito importante antes de você sair e fazer o serviço lá no seu cliente é avisar ele do preço que é cobrado. Avise do horário técnico, avise do valor da visita, do preço que você vai fazer, caso precise formatar, que aí você não vai estar cobrando horário técnico nem visita. E pergunte se ele concorda, para não ter surpresa. Se não chegar lá, teu cliente tem uma surpresa, nossa, que caro, ele vai bater boca com você, então é melhor que você não perca tempo. Se o cliente ficar reclamando com você sobre o preço, etc e tal, e se você não chegar num acordo com ele, que você também pode entrar num acordo com ele,
é melhor que você nem vá, porque às vezes é melhor você perder um cliente ruim e filtrar, ficar sempre com um cliente bom, porque o cliente bom, ele vai entender o seu trabalho, ele vai valorizar o seu trabalho, e a gente tem que valorizar o nosso trabalho em relação a ser técnico de informática. Então sempre estude, sempre leia, busque sempre conteúdo, tenha sempre na ponta da tua língua para responder para o cliente toda a parte teórica dessa parte de hardware. Bom, eu passei bastante sobre preço aí, não falei muito sobre preço de rede, porque quando a gente vai fazer instalação de rede, a gente cobra pela quantidade de terminais, o trabalho que vai ter, quantos dias, né? Normal, às vezes, para montar uma rede, a gente gasta 2, 3 dias para montar uma rede. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu fui fazer um serviço de uma rede estruturada, onde a gente coloca pet panel, monta um rack, tinha 15 equipamentos ligados entre impressora e computadores, e esse serviço para mim montar, desde passar os cabos, conectar, fixar tudo, configurar e compartilhar, não ficou menos de R$ 3.500, tá? Aí se você falar para mim que é muito, então não é muito, é trabalhoso. Você ainda pode cobrar, um mensal por manutenção, ou toda vez que ligar, uma coisa que o cliente gosta, não gosta de ficar preso, tá? Entenda isso, você não gosta mais de ficar preso com contratos. Poucas empresas que ainda fazem contrato. O ideal é você falar para o cliente, terminou de montar a rede, você fala, olha, eu vou te dar a garantia de 2, 3 meses, depois disso, quando você chamar a hora técnica, visita técnica, beleza? Aí então fica só uma dica aí para vocês, mas se você for montar uma redezinha, olha só, vou dar outra dica. Uma rede de uma empresa, de um comércio pequeno aí, e for 4, 5 computadores, com suíte, compartilhar, você pode estar cobrando aí na faixa de uns 600, 700 reais, que tá de bom tamanho aí, dá para ter um lucro muito bom, fora o material que é o teu cliente que vai ter que arcar, beleza? Bom, então eu espero ter ajudado aí aos inscritos que me pediram sobre preço de serviço. Eu espero que agora você possa estabelecer um valor legal aí para você. Quero pedir muito aos técnicos que acompanham o canal, tem bastante técnico aí, que por favor coloque sugestão lá de preço também e não esqueça de colocar a região que vocês moram e fazem o serviço para ajudar os nossos inscritos aí, que vocês sempre dão uma força. Quero agradecer alguns inscritos que entram ali, ajudam a responder as dúvidas de outros inscritos. Eu fico muito agradecido porque ajuda demais, eu tenho muitas perguntas aí no canal, não consigo ficar respondendo a todas, então um vai ajudando o outro, a gente está aqui numa comunidade, não é verdade? Todos os vídeos eu tento passar para vocês o conhecimento meu, eu não estou fazendo só um conteúdo aleatório, o que eu consigo de conteúdo meu, o que eu produzi na minha vida, eu passo aqui para vocês na íntegra e de maneira honesta, e eu quero que vocês sejam sempre honestos com o seu cliente, cobre o valor justo para ser honesto, tá bom? Honestidade é tudo nesse negócio. Então espero ter ajudado, e se você gostou do vídeo, deixe seu like, dê um joinha aí no vídeo pra gente, se inscreva no canal e na hora de clicar no botão lá de se inscrever, marque o sininho lá, ative a notificação aí para você receber todas as novidades aqui do canal do Ink Mania. Siga a gente no Instagram, que é Ink Mania, e também no Facebook, www.facebook.com/inkmania10, beleza? Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos, então um grande abraço para você.